Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou conversar um pouco sobre o que eu acho que poderia melhorar nos cursos de psicologia do Brasil, quais são os problemas que eu identifico e por que eu acho que algumas mudanças poderiam transformar muito profundamente para melhor a qualidade do ensino em psicologia e desfazendo um senso muito frequente que eu escuto com muitos alunos meus que estão trabalhando com pesquisa e que sentem, pelo menos em alguns pontos dentro da psicologia, problemas importantes que não têm sido adequadamente debatidos a nível público. Então, vamos lá diretamente, quais são os pontos que eu acredito que poderiam melhorar muito a qualidade do ensino e da pesquisa em psicologia no Brasil e também no mundo inteiro, porque eu acho que são problemas que são internacionais e eles se reproduzem em outros países também. Vamos lá, qual que é o primeiro ponto? É fazer com que a psicologia tenha um diálogo, um contato mais profundo com outras disciplinas que são adjacentes à psicologia, mas têm uma relação muito importante com ela. E aqui eu vou citar 3 disciplinas específicas que deveriam estar na preocupação da formação de todo o psicólogo. A primeira delas é a estatística. A estatística é a base de muitos modelos na psicologia, modelos de personalidade como o Big Five, que correlaciona traços de personalidade em 5 grandes dimensões. A estatística é importante para qualquer pessoa que esteja tentando fazer pesquisa em psicologia, seja usando questionários ou outros tipos de instrumentos para fazer levantamentos empíricos sobre uma população. É essencial que o pesquisador tenha uma compreensão boa de estatística e não delegue simplesmente o trabalho estatístico de um paper, de uma dissertação, de uma tese a um estatístico do grupo. Cada pesquisador, principalmente a nível de pós-graduação, precisa compreender estatística. Caso contrário, nós vamos picotando os trabalhos sem que os autores tenham um senso crítico do que eles estão descrevendo e apresentando. Eu vou elaborar um pouco mais nessa ideia. O que acontece, e isso é uma configuração problemática da produção científica, e acontece em muitos lugares do mundo, acontece que a pesquisa científica, às vezes, ela é tratada equivocadamente como uma linha de produção que desfaz o todo de um paper, o todo de uma publicação em várias partes. Então, tem uma pessoa responsável pela coleta de dados, tem outra pessoa que, de repente, fez uma revisão e está responsável por escrever a introdução do problema. Tem uma outra pessoa que faz a estatística. Então, é muito comum que tenha um indivíduo ou alguns indivíduos dentro de um laboratório ou de um grupo de pesquisa que são os únicos que dominam realmente a estatística e os outros pedem ajuda a esses estatísticos de profissão ou simplesmente são indivíduos que são psicólogos ou têm outra formação, mas conhecem de estatística. E qual que é o problema disso? Muitas vezes o estatístico não domina o tema do trabalho. E o autor desse trabalho em específico, vamos falar sobre personalidade, ou seja neurociência, seja ressonância magnética funcional, personalidade, o que quer que seja, essa pessoa passa os dados para o estatístico não é um expert nessas áreas, ele faz os cálculos, então ficam 2 pessoas que não entendem o todo da obra e conseguem derivar, conseguem interpretar muito menos realmente de quais são as implicações daqueles achados. Então é muito importante que o autor não fragmente a sua responsabilidade, porque o autor principal tem a responsabilidade, os autores têm a responsabilidade de entender o que aquele todo significa. Então estudar estatística é essencial na formação de um psicólogo, porque senão você não vai conseguir entender o que é um Big Five, você não vai conseguir entender boa parte da neurociência, você não vai entender modelos fatoriais quaisquer, sejam em psicopatologia ou na personalidade normal. Para quem tem interesse em pesquisa, quem tem interesse em seguir na pós-graduação, então nem se fala. A estatística é completamente indispensável. Quais são as 2 outras áreas? A outra área é a genética.
eu escrevi a minha dissertação de mestrado a respeito da genética comportamental e a história dela dentro da psicologia. O que acontece? A genética é uma área absolutamente indispensável para se entender o desenvolvimento humano. Ou seja, até que ponto nós somos determinados ou influenciados por diferenças genéticas que nós temos desde que nós nascemos. Nós podemos ser mais curiosos, mais ou menos inteligentes, mais agressivos, mais quietos, mais extrovertidos, mais introvertidos. Até que ponto a genética interfere no desenvolvimento humano? Essa é uma questão fundamental e todo psicólogo deveria estar preocupado em pelo menos conhecer a genética para poder responder melhor a essas perguntas. A genética é um campo que transformou muito a psicologia nos últimos anos e ela, no Brasil, em outros lugares do mundo, nos Estados Unidos, ela é mais ensinada. Mas no Brasil ela é muito subestimada no seu poder transformativo da teorização psicológica e as pessoas acabam incorrendo no mesmo erro da estatística. Vem algum professor de biologia, de genética, que não é psicólogo, falar sobre genética nos cursos de psicologia. E as áreas não se cruzam, não existe uma interseção entre elas. Qual que é o problema? Todo debate riquíssimo está justamente na interseção. Está justamente de um psicólogo que se dedicou a estudar genética, ou o contrário, um geneticista que conhece muito sobre psicologia também, mas não funciona bem se forem dois indivíduos que não têm esse trânsito entre as áreas. Então é muito importante fazer um esforço para que os psicólogos dominem a genética. O que são cromossomos, o que são genes, alelos, o que é genética comportamental, o que é herdabilidade, o que é temperamento. Essas são questões relativas à genética. Então, estatística e genética. Dois pontos que são indispensáveis no currículo de psicologia e são profundamente negligenciados. São disciplinas que normalmente são dadas por professores que são oriundos de outros departamentos, de outras escolas, e o trânsito teórico entre essas disciplinas fica muito, muito precário. Terceiro ponto, a relação da psicologia com a neurociência. Ou seja, a relação da psicologia com o estudo do sistema nervoso central, do cérebro, seja diretamente em humanos, como também em modelos animais. Isso tem uma implicação tremenda sobre como nós pensamos a psicologia. O estudo do cérebro, que na década de 90 foi muito aumentada por várias tecnologias, como a ressonância magnética funcional, e logo posteriormente pelo mapeamento do genoma humano, essas tecnologias de investigação, essas oportunidades que se abriram de investigação sobre o cérebro, elas se relacionam com a forma com que nós devemos pensar a psicologia. Ou seja, qual que é o papel do sistema límbico nas emoções humanas? Como que o sistema límbico se comunica com o neocórtex? Qual que é o papel do estresse na personalidade, na psicopatologia? Como que o cérebro modula as áreas de operação dele e como elas podem se relacionar com a psicologia, tanto do ponto de vista das características normais da população, quanto do ponto de vista psicopatológico. Então, é essencial que cada vez mais se inclua os métodos de pesquisa em neurociência dentro do currículo de psicologia. Então, na minha opinião, os currículos de psicologia no mundo inteiro, de certa maneira, estão atrás do que deveriam, porque eles deveriam estar integrando muito mais a psicologia a outras disciplinas, especialmente a essas três que eu citei, que são a genética, a estatística e a neurociência. Na prática, vocês vão ver que essas disciplinas são muito relacionadas entre si. O sujeito que é um neurocientista, ele está sempre falando de estatística, está sempre falando de genética e também falando do cérebro, do sistema nervoso. Então é importante ter um conhecimento, evidentemente não precisa ser um expert nessas áreas, mas ter um conhecimento que eu chamo de conhecimento de acesso. Você precisa conseguir abrir um paper e ler. O que é um desvio padrão? O que é variância? R de Pearson? O que é ANOVA? O que é um gene, um cromossomo, um alelo? A linguagem básica das disciplinas precisa estar perfeitamente entendida. Então, esse é o primeiro ponto, a maior integração da psicologia com outras áreas do conhecimento humano
e áreas que foram muito transformadas nos últimos anos, como é o caso da genética e da neurociência em função de tecnologias novas. Então nós temos um currículo que está extremamente anacronizado e extremamente precário em relação ao que poderia ser, considerando a velocidade e as descobertas que são feitas nessas disciplinas. Qual que é o segundo ponto? E eu quero ter cuidado com o que eu quero dizer, porque eu não quero parecer ofensivo, mas ao mesmo tempo eu vou tentar expressar um problema que muitos alunos meus que estão na graduação, pessoas que trabalham com iniciação científica, pessoas que estão levando muito a sério os estudos relatam, que é uma espécie de infantilização e uma espécie de falta de profissionalismo que o curso parece incutir nos alunos. Em primeiro lugar, tem várias coisas no curso que são normalizadas e que são problemáticas. Por exemplo, se acostumar demais a fazer estágios, fazer trabalho sem remuneração. Eu acredito que na formação das pessoas existem momentos em que, caso o indivíduo tenha interesse, o estudante tenha interesse, ele pode fazer um trabalho voluntário. Não tem problema, ele quer conhecer uma instituição, ele quer conhecer mais sobre pesquisa, mas aí isso é algo que está relacionado com o interesse dele e que ele sente que vai ter um propósito profissional. Agora, todos os estágios obrigatórios serem não remunerados é um problema que não é discutido. Via de regra, as pessoas não deveriam ser ensinadas a normalizar um trabalho que não é remunerado e um trabalho difícil, onde você possivelmente vai lidar com pessoas que estão com risco de suicídio, pessoas que estão com quadros psicopatológicos graves, um trabalho pesado, um trabalho técnico que, quando bem feito, requer muito estudo e, por alguma razão, se normalizou a ausência de remuneração aos estagiários na psicologia e, pior ainda, a ausência de tratar este quadro como um problema. Ele ficou totalmente normalizado que os estagiários de psicologia fazem estágios sem remuneração. Isso é algo que não deve ser aceito de forma natural. Todo o trabalho tem que ser remunerado. Isso é básico de entender. Depois as pessoas se formam e se sentem despreparadas para um mundo real, onde elas vão ter que assumir muito rapidamente as responsabilidades da vida adulta e da inserção no mercado de trabalho. E as outras coisas que estão relacionadas a essa falta de profissionalismo e também uma espécie de infantilização é uma linha tênue entre o que vai ser lúdico e um pouco mais alegórico nas aulas com simplesmente a infantilização, que é muitos trabalhos em grupo, muitos filmes, muitas dinâmicas que deveria ser o espaço da teoria. Na minha opinião, o ensino superior tem que ser um ensino rigoroso, tem que ser um ensino para entender estatística, para entender de teoria, para entender da história do campo. O sujeito que quer fazer um curso de ensino superior, como o próprio nome está sugerindo, ele não está ali para ficar vendo filme, ele não está ali para ficar fazendo dinâmica, para ficar ouvindo um papo motivacional, ele está ali para estudar rigorosamente porque ele quer dar seu melhor para a sociedade, ele quer entregar o melhor para os outros, para os pacientes dele, para os alunos, caso ele vai se tornar um professor. Então aquilo ali vira muitas vezes um grande local de papo furado, e que o ensino superior precisa ser revisado para voltar a ser um espaço de rigor, de cobrança de um nível mínimo de qualidade dos alunos e também de levar a sério a teoria e o estudo empírico dos fenômenos que se relacionam aos transtornos mentais e à psicologia da vida cotidiana. Isso me leva ao terceiro ponto, que é uma espécie de tribalismo que existe dentro da psicologia. As pessoas simplesmente, muitas vezes, para o final do curso de psicologia, se identificam com um grupo. Elas se tornam freudianas, lacanianas, TCC, terapia do esquema, o que quer que seja. Elas assumem uma espécie de pertencimento a uma tribo dentro da psicologia e se fecham
aos aportes que outras disciplinas poderiam dar e que outras áreas da psicologia também poderiam conceder a elas. Então elas começam muito rapidamente a viver dentro de um universo pequeno de linguagem, de autores, de referência, e via de regra isso é o que mais acontece. De uma forma completamente contraditória com quem realmente conhece a história desses autores que, durante a vida deles, foram muito críticos em relação à própria teoria que eles produziram, de terem seguidores e formarem uma geração de discípulos que não colocam essas teorias num ponto de vista de crítica, de avaliação com senso crítico, de revisão, mas leem os textos como se fossem simplesmente uma revelação, um norte, um tesouro que foi entregue por alguém que está acima da pesquisa. Muitas vezes as pessoas vão tratando aqueles textos, este autor é uma referência, Freud é uma referência, Lacan é uma referência, Aaron Beck é uma referência, e começam a desprezar a pesquisa, a verificação dessas ideias com a realidade. Na ciência, a única autoridade que existe deveria ser a verificação ou a possibilidade de testar as hipóteses, de testar as proposições contra o que é observado na realidade. Se a ciência está colocando mais peso nos nomes dos autores e na vinculação com o grupo do que realmente na observação, nos dados, na lógica da teoria em relação a outras disciplinas adjacentes. Então, toda essa discussão, seja ela feita na TCC, na psicanálise, em qualquer área que seja, ela está buscando a conexão com outras disciplinas, como eu comentei, ela está realmente acontecendo de uma maneira crítica, de uma maneira que assume isso aqui que eu estou lendo, é muito interessante, mas tem uma probabilidade disso aqui ser falso. Tem uma probabilidade de ter erros aqui dentro, porque errar é humano e errar é ainda mais humano para os cientistas. Todos os cientistas erram, criam ideias que não se verificam e é assim que a ciência progride. Então, todo mundo que está estudando psicologia deveria tomar esses grandes autores que foram realmente muito virtuosos, como Freud, que é um indivíduo que eu sempre busco reler, que era um grande escritor, mas quando eu leio, eu não tomo aquilo ali como uma revelação, como alguém que é uma referência imutável, mas sim como alguém que soube ter uma observação muito astuta da sociedade, da história e da cultura e que pode despertar em mim uma curiosidade e pode despertar também uma sensibilidade para as coisas que eu posso perder se eu ficar estudando simplesmente só ressonância funcional, só genética, só neurociência. Então, a leitura dos clássicos deveria ser muito mais algo para despertar a nossa curiosidade, aumentar o nosso escopo de visão, muito mais isso do que nós tratarmos esses autores como se eles fossem infalíveis, como se eles fossem figuras divinas que revelaram algo verdadeiro e fundamentalmente inquestionável sobre a realidade. Então, pessoal, essas foram as 3 coisas que eu acho que são gigantes dentro da psicologia, que é, primeiro, a falta de contato com outras disciplinas, e não só a falta de contato, mas principalmente a qualidade desse contato com outras disciplinas, sendo elas principalmente a genética, a estatística e a neurociência. Em segundo lugar, deveria estar sendo comunicado, ensinado, transmitido na atmosfera da psicologia, uma atmosfera de profissionalismo, de levar a sério a teoria, o rigor e de levar a sério o valor do trabalho dos psicólogos e o valor também dos trabalhos dos estudantes de psicologia que já estão numa fase mais avançada do curso. E em terceiro lugar é o senso crítico e a compreensão de como a ciência opera e do papel da observação da ciência empírica no desenvolvimento da ciência deveria ocupar um espaço muito maior dentro da psicologia, que é o espaço que hoje é tomado, por alguma razão que não é fácil de entender, por uma espécie de tribalismo, por uma espécie de adesão a grupos que se formam
e que ficam muito facilmente contentes com explicações que eles só ouvem dentro do próprio grupo deles. Não, o indivíduo que tem um bom senso crítico, o indivíduo que é um bom professor, um bom pesquisador, um bom pensador, ele está sempre querendo se colocar para fora do grupo imediato dele, porque sabe que quem fica muito convertido a um grupo começa a ficar cego para a realidade. Então esses foram os 3 grandes pontos que eu considero que melhorariam profundamente o ensino, a prática e, por que não, também a própria profissão da psicologia e a qualidade de entrega do serviço de psicólogo clínico ou da docência em psicologia para aqueles que têm interesse em transmitir o conhecimento. Até mais e muito obrigado por ter assistido esse vídeo.